Material 1, segunda parte, né? Segunda avaliação, e o tema é Sociedade Anônima. E aí eu preparei esse slide com todas as matérias que a gente estudou, para a gente passar novamente por elas, né, já direcionando para a prova. Vocês vão poder consultar essa lei, as duas leis da prova, né? A lei número 6.404/76, que é a lei das SAs, vão poder consultar a lei da Sociedade Anônima do Futebol, 14.193/2021. Mas, né, não só consultar a lei, não consegue refazer todas as questões, né? Então vamos prestar atenção para aprender e conseguir tirar um 10 nessa prova. Inicialmente, nós estudamos a parte histórica, né, desse instituto da Sociedade Anônima. É secular, né, a história das empresas anônimas. Sempre foi a ideia de associação de pessoas, né, para gerar lucro. E cito aqui lá na Idade Média e principalmente no século XVII, a criação da Companhia das Índias Orientais, que foi considerada a primeira sociedade anônima e desempenhou o papel de descobrir o Brasil, né, com a colonização europeia e depois aqui o Brasil. Então você veja como a coisa é muito antiga, esse formato de pessoas para explorar mercados, né, com investimentos de pessoas financiando essa atividade. Essa é a ideia da sociedade por ações, que pode chamar companhia, que pode chamar sociedade anônima. Os três nomes estão certos. Aqui continua também uma parte histórica, mas vocês podem ficar tranquilos que eu não costumo cobrar isso em prova. A gente foca mais no que vem sendo cobrado em provas da ordem, provas de estágio e de concursos. Aqui nesse slide final, a ideia é a separação plena, né, de uma corporação de pessoas da figura estatal. Então, nessa época, em 1880, a partir disso aqui no Brasil, devido à liberdade, até liberdade de constituição, liberdade de associação clamada na França, aqui o Brasil começou também a facilitar a essas formações de empresas nesse formato, e também isso tudo por trás o crescimento industrial, né, as ferrovias, o aço, tudo isso impulsionando também grandes empresas a surgirem. Aqui sim começamos um ponto muito importante. Vocês têm que levar isso aqui, né, ao final desse semestre para a vida, né? É a ideia da principal diferença entre a sociedade limitada, que a gente estudou para a prova 1, e a sociedade anônima, que nós estamos estudando agora. A sociedade limitada, a gente viu que ela se constitui, né, no registro no cartório através de um contrato social. E a ideia por trás da sociedade limitada é o affectio societatis, que traduzindo significa o ânimo de cooperação. As pessoas criam uma sociedade limitada porque se conhecem, se confiam, dividem as tarefas e aí o negócio faz dar certo. Diferentemente da sociedade anônima, que o destaque individual de cada sócio não interessa. Cada um vai comprar lá uma fatiazinha da empresa e quem vai tocar a empresa são os outros setores, né? Os departamentos, não o sócio. E não é um contrato social que é registrado, é um estatuto social, também chamada empresa de sociedade institucional ou sociedade estatutária. Né? Falou em sociedade estatutária, estamos falando em sociedade anônima. E aqui eu trouxe alguns conceitos importantes, né, nas palavras de um autor conhecido. As companhias ou sociedades anônimas são pessoas jurídicas de direito privado, de caráter empresário, via de regra regidas por um estatuto social, identificadas por uma denominação
e criadas com o objetivo de obter lucro. Tem o seu capital social dividido em frações, que são alienáveis e são compostas pelos sócios, também chamados de acionistas aqui nesse caso, dessa empresa, que também tem responsabilidade limitada, mas ao preço da emissão das ações que são proprietários. O preço, quando a empresa entra no mercado, as ações são vendidas e ele é responsável por esse preço que ele vai pagar por essa ação. Esse slide também traz uma importante diferença na sociedade limitada e na sociedade anônima. É a questão da responsabilidade pela integralização do capital. Aqui na sociedade anônima, parte aqui de baixo do slide, diz que os sócios respondem apenas pelo valor de emissão das ações que subscreveram, como a gente falou no slide anterior, não havendo que se falar em responsabilidade solidária quanto à integralização de todo o capital social. Vocês se lembram que lá na limitada, se um sócio não integraliza o capital social, outros vão ter que arcar com isso para que terceiros não fiquem prejudicados, porque acreditaram que aquela empresa tinha aquele capital social, tinha aquele lastro garantidor. Aqui na sociedade anônima não se tem isso, essa responsabilidade solidária na integralização do capital social. Cada sócio é responsável pela sua parte e pode ser cobrado por isso, pelos outros. Aqui passamos a tratar do nome empresarial, e tem uma questão dessa na prova. Há uma regulamentação do nome da empresa no Código Civil e no próximo slide a gente vai ver que tem na lei das SAs, mas são complementares. O que precisa saber é sempre denominação, né? Não existe firma, possibilidade de firma na companhia. Tem que vir a expressão sociedade anônima ou companhia, por extenso ou abreviado. E um ponto também diferente da sociedade limitada que a gente estudou, é que aqui é facultado a designação do objeto social, né? Ou seja, a atividade que é desempenhada pela empresa não precisa constar no seu nome. E uma observação é a possibilidade de usar o nome do fundador, do acionista ou alguma pessoa que ao longo da história da empresa concorreu para o bom êxito da empresa. E aí você coloca o nome dessa pessoa no nome da empresa. É uma exceção, porque não pode firma social, como a gente já tinha falado ali. Então, um caso conhecido, por exemplo, é a Gerdau SA. Né? Foi uma homenagem aos fundadores. Aqui a regulamentação pela lei das SAs, e ela traz um ponto importante no artigo 3º, que diz que você não pode abreviar a palavra companhia no final do nome, para não confundir com aquilo que a gente já estudou, que quando é companhia, quando é CIA ou companhia, pode ser os outros sócios, né? Lá na limitada. Então aqui a sociedade será designada por denominação, acompanhada das expressões companhia ou sociedade, lá no final, mas quando é expressas por extenso ou abreviadamente, mas vedada a utilização da primeira ao final, né, da palavra companhia lá no final, para não trazer confusão. Exemplo de como não é permitido: Vale do Rio Doce Companhia. Né, o certo é Companhia Vale do Rio Doce. Aqui vários exemplos de nomes. Né? Companhia de Energia do Nordeste, Silva Engenharia SA, Inovatec SA, Gerdau SA, Companhia Brasileira de Alimentos. E por aí vai. Aqui no item 5, outra questão de prova, que é saber a diferença de companhia aberta e companhia fechada. O que vai depender se os seus valores, se os seus títulos, se as suas ações são negociadas em mercados abertos ou não. E começando pelas sociedades anônimas fechadas, o
que são aquelas sociedades em que o capital social, que é representado em ações, né, essas ações não são vendidas ao público, não são negociadas em bolsas de valores ou mercado de balcão. Geralmente elas ficam entre um grupo de acionistas, familiares, investidores privados, geralmente para fazer investimentos, comprar outras empresas, comprar bens, pagar salário dessas pessoas que vão administrar esses bens. E muitas vezes é um jeito de você pagar menos tributos, né? Não há obrigatoriedade de registro desse tipo societário na Comissão de Valores Mobiliários, que fiscaliza o mercado financeiro no Brasil. Portanto, é uma sociedade anônima menos burocráticas, né, com menos necessidade de publicação de balanço, publicação de processos de governança, por aí. Assim vai, o estudo poderia se aprofundar, mas nós vamos ficar aqui nesses dois pontos, né, que são muito importantes para diferenciar da aberta que veremos a seguir. A sociedade anônima fechada mais famosa no Brasil é a Globo, né? Organizações Globo Participações. Dentro, são os familiares, né, e herdeiros do Roberto Marinho. E aqui as sociedades anônimas abertas, cujas suas ações, seus papéis, são negociados em bolsas de valores, são negociados abertos ao público. Qualquer um de nós pode comprar suas ações com o objetivo de, no futuro, a empresa estar valendo muito mais e você vender aquilo e ganhar um valor, ou também ter participações nos lucros e dividendos, que nós vamos ver aí que são direitos dos acionistas. Esse tipo societário tem uma série de regulamentação para que o mercado funcione de forma correta, né, de que nós brasileiros vamos colocar dinheiro em alguma ação na bolsa e que será respeitado, né, os nossos direitos, com publicações contábeis periódicas, divulgação de informações que tenham relevância. E aqui um pequeno panorama sobre essa Comissão de Valores Mobiliários, que é uma autarquia, né, estudada mais em direito administrativo até, mas que é vinculada ao Ministério da Fazenda e regulamenta o mercado de capitais, fiscaliza, autoriza. Inclusive, é um tema que muito bom para ser um TCC, um tema de conclusão da faculdade de vocês, porque está muito em alta. Por conta do caso Master, né, se mostrou que a Comissão de Valores Mobiliários tem um déficit de funcionários, de servidores assim, enorme. Né? Então, agora, isso tem que mudar. Então, até a Justiça está interferindo nisso para que force que esse órgão seja mais efetivo. Eu ouvi que ele aumentou 200 vezes o número de pessoas no mercado financeiro, e aí eu me incluo, né, já comprei algumas ações para ver como é que faz, fundos, aumentou 200 vezes o número de pessoas investindo ou perdendo dinheiro, e, por outro lado, diminuiu 1/3 o número de servidores trabalhando nesse órgão. Então é realmente algo que vai crescer nos próximos anos. Já é um assunto, é um órgão que vai crescer muito. E aqui eu trouxe apenas um exemplo de uma preocupação desse órgão, né, de melhoria do mercado financeiro brasileiro, é combater a prática do insider trading. É quando alguma pessoa atua no mercado comprando ou vendendo as ações porque ela tem informações privilegiadas do governo, né, de agências reguladoras, ele está sabendo que alguma coisa importante vai mudar e aí ele se posiciona no mercado para ganhar com isso. E isso não pode. Então é apenas um exemplo, é um órgão muito interessante. Agora, toda a prática de blockchain, né, esses novos criptoativos, isso tudo está exigindo uma nova
mudança aí na estrutura de fiscalização, né, o tempo todo. Aqui nesse slide, muito importante, porque aqui traz os valores mobiliários, também chamados na prática de papéis, né, de títulos. Tudo isso são documentos, né, contratos, entre aspas, que fazem circular riquezas, de forma que os investidores colocam agora, compram esses títulos e no futuro vão receber um valor de volta com juros, né, e outros benefícios. E essa jogada pode se materializar de várias formas, através de ações, que é a letra A, de debêntures, bônus de subscrição, fundos de financiamento, que a gente vai ver no próximo slide. Mas todos esses são papéis, são valores imobiliários que as companhias podem emitir, né? As sociedades anônimas elas podem emitir esses papéis, se endividar, né, para captar recurso e aí investir na sua atividade e futuramente pagar esses sócios ou esses debenturitistas, e de forma que é melhor do que você pegar um financiamento num banco, que os juros vai ser muito maior. Aqui outros valores mobiliários também muito fáceis de se encontrar, até nos aplicativos aí dos bancos de vocês. Recomendo que vocês entrem lá, pesquisem, comecem a se inteirar, porque é muito importante guardar dinheiro e guardar dinheiro onde ele vai ficar rendendo alguma coisa, né? Então aqui, letra E, ali, o certificado de fundo de investimento imobiliário, muito famoso. Por aí vai. Não, continuando ainda aqui de valores mobiliários, né? Agora aqui a gente vai ver onde esses títulos mobiliários, onde eles circulam, onde eles são negociados. São chamados mercados de ações, bolsas de valores, mercado de balcão, bolsa de mercadorias e futuros. São as três formas de negociar esses títulos: na bolsa, no mercado particular de balcão ou na bolsa de mercadorias e futuros, que a gente vai passar a ver agora. O principal local de mercado, né, de negociação de ações, de debêntures, de todos aqueles valores mobiliários, é na Bolsa de Valores, a B3, que é uma entidade privada e que onde as empresas que têm o capital aberto estão listadas. E lá é lá que você pode fazer a sua proposta de compra de alguma ação e de venda. O mercado de balcão, qualquer instituição financeira pode fazer as suas vendas e negociações, né? A XP, BTG, o próprio bancos convencionais, Banco do Brasil, também tem lá a sua parte de investimento e tem o seu mercado de balcão próprio. Todos esses bancos aí, Bradesco, todo mundo tem. Só que esses bancos mais tradicionais, os papéis geralmente são caros, os juros não são bons. Caros nesse sentido, de não que você tenha que dar muito dinheiro. Acho que o mínimo geralmente é poucos reais, 7, 11 reais. Mas o problema é que os juros que eles pagam são poucos. Aí às vezes você vai no Nubank, nesses bancos mais modernos e são muito mais favoráveis, né, os juros. Então, hoje a gente tem lá tem um nome, me fugiu agora, uma caixinha, né, dentro do aplicativo que paga juros e tal. Aquilo ali no fundo é um papel, é um título que você comprou de uma instituição financeira que é uma sociedade anônima. Aqui é o mercado de mercadorias e futuros. Aqui já fala mais específico de mercado, é um mercado para mercadorias mesmo, não é aqueles valores mobiliários que a gente estava falando, que são títulos, né? São papéis mesmo. Aqui é café, gado, açúcar. Também há um mercado separado disso. Você financia uma safra de tomate, né, um plantio, e lá no futuro depois você vai ganhar conforme a produção. É uma coisa bem perigosa, né? Um mercado extremamente perigoso, não é para qualquer um. Você tem mais rigor para você começar a investir nisso aqui.
Como, por exemplo, também investir em moeda, né? Mercado de hedge, que chama. Mercado de dólar, comprar dólar, vender dólar, outras moedas, né? Você pode ganhar dinheiro só com moedas. Também é uma coisa de risco alto. Vamos analisar como que se faz para abrir uma sociedade anônima, né? Tecnicamente o nome é constituir uma sociedade anônima. Então tem três principais fases, nós vamos passar rapidamente. Não é um tema que costuma cair muito em prova não, mas tem uma questão importante aqui no próximo slide que vocês precisam saber. Que é justamente o fato de que pelo menos duas pessoas precisam se comprometer a iniciar a companhia. Tem que começar com dois sócios, vamos dizer assim, né? Dois que vão se comprometer a pagar o capital social que foi indicado no estatuto. Isso é diferente lá da sociedade limitada que a gente viu, né? Sociedade limitada a gente viu que pode ter agora a sociedade limitada unipessoal, com um sócio, né? Então aqui anônima não pode. Cuidado que é uma pergunta de prova. O ponto que merece ser destacado é a questão da integralização inicial do capital social, que é diferente da limitada e aqui na anônima. Na limitada, a gente viu que quem abre os sócios iniciais da companhia, da sociedade limitada, não precisam integralizar o capital, não precisam garantir o lastro, podem ao longo do tempo ir depositando esse capital social. E terceiros que vão negociar com essa empresa que se preocupem com isso, se aquela empresa está com capital integralizado ou não. É um risco. Já na sociedade anônima, a lei exige que 10% do valor inicial das ações esteja efetivamente integralizado. Ou seja, a empresa tem que começar com um valor disponível para garantias com terceiros. E se for uma instituição financeira, é mais ainda. Metade do valor do capital social precisa estar efetivamente integralizado quando se institui essa empresa, né, no momento da constituição. E aqui explica melhor como é que é esse depósito desse valor inicial, mas pode ficar tranquilo que isso aqui não caiu na prova não. Aqui é um aprofundamento também em relação a como que é feita a constituição mesmo, lá no cartório, tem que ser feita uma assembleia, no caso da companhia aberta, no caso da companhia fechada, pode ser uma escritura pública, mas esse slide também não caiu na prova não. Aqui também são formalidades, né, nessa parte de abertura dessa empresa. A questão que a assembleia que foi feita inicial precisa ser registrada em determinado local, mas também isso não foi colocado na prova não. Aqui passamos a tratar de um conteúdo de uma outra aula que foi sobre as ações, né? Esse papel que a gente viu, esse valor mobiliário que é o principal nas companhias, vamos estudar eles especificamente. Ações, as suas espécies e os seus valores, como dar valor às ações. Aqui a gente começa tratando sobre o que são essas ações, são títulos, né, que dão direitos a quem as possui, representa uma fração do patrimônio da companhia e dá direito ao seu dono, ao seu acionista, a compartilhar nos lucros e patrimônio da empresa em caso de dissolução final. As ofertas de ações são essas chamadas no mercado para atrair investidor, para atrair capital para a empresa, né? Essa é a ideia dessa sociedade anônima. E é possível negociar sempre, né, na bolsa, se ela for aberta. Isso é bom dar uma flexibilidade, ajustar a participação, ver as melhores estratégias de investimento. Aqui as classificações da ação, muito importante isso é muito do mercado, né? Vocês vão comprar ações, vocês vão ter que escolher entre ordinárias e preferenciais, então atenção, inclusive isso está na prova.
E a grande diferença é que as ações ordinárias, as ONs, elas dão direito ao acionista de participar nas deliberações, né? Tem direito a voto. Então, é indicado para quem tem interesse em mudar o destino da empresa, quem conhece o mercado. Então, ela dá direito a voto, participação no lucro e também dividendos, né? Tudo que a empresa vai lucrar, você tem direito e também isso é chamado de dividendo. Os dividendos são os lucros, mas também tem outras formas de lucrar a empresa e o sócio tem direito. Esse slide explica melhor esses outros lucros aí que a empresa tem. Ganho de capital, juros sobre capital, novas ações, participações de lucros extraordinários. Pode ficar tranquilo que isso não está na prova, esse slide. E agora as ações preferenciais, a PN. A grande diferença é que não tem o poder de voto, né? O acionista que detém essas ações não pode determinar os caminhos da empresa. Porém, como está aqui na parte de baixo aqui do slide, o artigo 17 da lei diz que é possível que a empresa estabeleça preferência na participação dos lucros para essa espécie societária. Ou seja, ele vai receber um mínimo, pode ser estabelecido que os preferenciais vão receber um lucro mínimo todo semestre ou anual. E isso às vezes, né, quem tem as ações ordinárias podem ficar sem receber, porque às vezes os valores vai todo para o mínimo que foi obrigado a pagar. Então, no geral, é um título de papel, mais fácil negociação no mercado, mais líquido, para quem não quer tomar as decisões, mas quer ganhar com os lucros da empresa, com os dividendos, podendo aí, em muitos casos, ter preferência. Recebe primeiro, recebe um mínimo. Então, isso tudo o mercado vai dizer. E as ações de fruição, que não caiu na nossa prova, é muito raro vir em alguma prova, mas elas servem uma forma da empresa comprar para si o direito que um sócio tem, a parte que o próprio sócio tem na empresa, a empresa compra. E aí ela antecipa para esse acionista um valor que ele receberia lá no final, num futuro que a empresa fechasse. Mas mesmo assim ele vai continuar recebendo aí participações no lucro da empresa. Eles não vão ser, né, mais donos, sócios daquela fatia da empresa, mas mesmo assim eles recebem lucros, né? Por isso que chama de fruição. Mas é muito incomum esse tipo de ação no mercado. Agora o tema é valor das ações. Você pode categorizar, tipificar o valor das ações de 4 formas diferentes. Você pode dizer um valor nominal para as ações, um valor patrimonial para elas, um valor que elas têm de mercado e também elas podem ter um valor econômico. Então vamos diferenciar essas formas de ver o valor de uma ação. Valor nominal está ligado ao início. Quando ela surgiu, a primeira vez que ela foi colocada à venda, momento da emissão, conforme estava no estatuto, a empresa vai surgir com tantas ações, cada uma valendo tanto. E aí é calculado esse valor dividindo o capital social pelo número de ações emitidas. A lei permite que o valor nominal não seja fixado, mas se for ele, deve ser uniforme para todas as ações da mesma classe. Pode ficar tranquilo que isso eu não perguntei. Só saber que isso, ação nominal, é o valor no momento da emissão. Valor patrimonial, o nome já ajuda. É você calculando o patrimônio líquido da empresa. Este valor muda ao longo do tempo, cresce ou diminui. Você vai pegar quanto que a empresa tem de patrimônio físico, quanto que ela tem em caixa, né? Desconta tudo que ela tem de dívida e o que ela tem de lucro, o que tem em caixa, e você vai ver o patrimônio líquido, é o que ela tem de verdade. E aí você vai dizer, olha, o patrimônio líquido dessa empresa é 1 milhão. Você tem 10 sócios, cada um tem, né, 1/10 desse valor. É o valor patrimonial que vale essa ação.
que não necessariamente é o valor de mercado. Por quê? Porque o valor de mercado ele vai levar em consideração o valor patrimonial daquela empresa, sim, o valor nominal que foi lá no início, quanto que começou, quanto que está valendo agora, quanto que tem de patrimônio e como que está o mercado financeiro, como que está o país, como que está o mercado externo, está tendo guerra, não está tendo, e aí você vai chegar a um valor de mercado, que é esse que é o valor que se realmente vale, que se na prática que se vende, que se negocia as ações no mercado. Aqui eu explico um pouco melhor isso, né? O mercado primário de ações, que é quando a ação é vendida pela primeira vez. Isso tem um nome muito conhecido, que são os IPO, que é quando a empresa coloca sua primeira oferta, e aquilo ali é um termômetro para saber se essa ação, essa empresa vai valer mais no futuro ou não. Ultimamente, os IPOs aqui no Brasil, os lançamentos de novas sociedades anônimas no mercado têm sido um fracasso. Elas começam com um valor de emissão de, por exemplo, R$ 100 por ação e logo na primeira semana isso já está R$ 20, né? Um prejuízo de quem tentou. Agora, tem casos de você, se eu não me engano, a Pet, essa coisa de cachorro, né? Teve um IPO bem sucedido. Começou com valor e logo no início a procura foi grande. Logo na primeira semana o valor nominal já estava duplicado. O valor de mercado já estava duplicado em relação ao valor nominal. E aqui o mercado secundário, que é quando as ações já estão circulando, né? Já não é a primeira venda, já não foi o IPO. E ela aqui no Brasil, como a gente disse, é muito pela Bolsa de Valores, né? Nos Estados Unidos é na Nasdaq, é onde são os mercados financeiros secundários. O valor econômico é uma análise por especialista. Aqui é o diferencial. Um especialista vai analisar quanto que vale aquela empresa. Ele vai analisar todos que a gente já viu. Quanto começou, quanto que lucrou no IPO, quanto que está valendo agora o patrimônio, como que está o mercado e como ele acha que o futuro caixa da empresa vai estar, né? Só que a palavra-chave aqui é que um especialista, um técnico que vai analisar esse valor econômico. Aqui entramos num estudo que é até um pouco, né, outra aula aqui, né, outra semana que a gente começou a estudar isso aqui, os órgãos, que é um estudo até se repete um pouco, que a gente já viu alguns órgãos lá na sociedade limitada, porque lá esses órgãos não são obrigatórios, ela é uma empresa mais simples, né? Porque lá tem o affectio societatis que aqui não tem. Mas aqui a gente aprofunda o estudo desses órgãos, a Assembleia Geral, a Assembleia Extraordinária, o Conselho de Administração, a Diretoria, o Conselho Fiscal e os direitos dos acionistas. Eu vou passar mais rápido aqui, porque o vídeo já está ficando longo, né? São muitos slides. E vocês vão estar com a lei podendo consultar, né? Então, muito do que se vê aqui é letra de lei. Então, vocês vão poder ficar tranquilos quanto a isso. Aqui na introdução a gente explica que a estrutura da sociedade anônima ela tende a ser complexa, porque são grandes empresas com muitos funcionários, então você tem que estruturar isso em setores. E principalmente aqui a questão das decisões, né, e da fiscalização. Então isso é preciso que haja uma descentralização de poder nesses órgãos, nessas corporações. A gente começa já introduzindo os órgãos principais na ordem. A Assembleia Geral é a toda poderosa. Embaixo tem o Conselho de Administração, é um órgão mais do dia a dia. A diretoria, que é o pé no chão mesmo, toma as decisões ali momentâneas. E o Conselho Fiscal, que fiscaliza tudo. É isso que a gente vai passar a ver agora. Também aqui aproveitei aqui o slide para trazer órgãos que não são obrigatórios, né, são extras. Conselho Consultivo, Conselho de Ética e Compliance, Departamentos Executivo, de Finanças, de Marketing, RH, Tecnologia da Informação. São os setores, né, que cada empresa vai fazer como quiser.
Aqui a gente começa falando da Assembleia Geral, que é o órgão que representa a vontade geral dos acionistas, está no topo da estrutura, e a lei traz aqui alguns casos em que decisões muito importantes da empresa só podem ser tomadas pela Assembleia Geral. E em dois momentos, numa Assembleia Geral ordinária, que tem que acontecer uma vez por ano, ou numa Assembleia Geral ordinária que pode ser convocada a interesses aí de grupos da empresa. E aqui, como eu disse, a letra da lei, né? Para a nossa prova vocês vão poder consultar, mas para uma prova que não tenha consulta, vocês precisam gravar, ter noção aqui das principais atribuições da Assembleia. Né? Aprovar demonstrações contábeis, né? Se as contas estão corretas, ninguém roubou, eleger membros do Conselho de Administração e Conselho Fiscal, né, que é o órgão grande, superior, abaixo da Assembleia Anual, Assembleia Geral, tem esses órgãos. Então, também somente quem está acima pode alterar a estrutura que está abaixo. Aumento ou redução de capital social, alteração, fusão, incorporação e emissão de debêntures. Atenção a esse. Só a Assembleia pode endividar a empresa aí com a emissão de títulos. Aqui nesse slide, o artigo 122, que trata de quem pode convocar uma reunião dessa importante, que muda os rumos da empresa, né? Pode mudar. Então, também até quem pode convocar essa empresa não é qualquer um, não é qualquer sócio. O Conselho de Administração, a diretoria, o Conselho Fiscal ou acionistas que representem 5% do capital social. Aqui uma especificação sobre questão de quórum, né? Quem pode julgar as decisões. Maioria simples, né? A maioria dos presentes. Em alguns casos vai ter quórum qualificado, que aí sim tem que ser mais da metade do capital com direito a voto para deliberar as matérias do seguinte slide. Redução de dividendo, fusão da companhia, participação em outra, mudança do objeto principal da companhia, dissolução da companhia, né, o encerramento. Poxa, são decisões muito graves, então, para essas decisões da Assembleia Geral precisa ter quórum qualificado, né, mais da metade dos sócios votantes. Aqui explicando a diferença da Assembleia Ordinária, que ocorre anualmente, e a Assembleia Extraordinária, que pode acontecer a qualquer momento para deliberação de temas urgentes. Aqui o órgão abaixo da Assembleia, que é o Conselho Administrativo, onde estão os conselheiros, né, que eu até comentei na aula que são os maiores salários do Brasil, que, né, para ser conselheiro, para dar palpite ali na reunião sobre as empresas, você ganha muito dinheiro, porque são pessoas às vezes experientes, né, vão tomar decisões estratégicas a longo prazo da empresa, também vai ter o poder de fiscalizar a empresa, mudar a remuneração, né, palpitar para mudar a remuneração, os incentivos. E nas empresas de capital aberto, né, isso é importante, é obrigatório o conselho de administração, as empresas de capital aberto. Ele é composto no mínimo por 3 membros, precisam não ficar para sempre, né, de 3 em 3 anos, podendo se reeleger. A convocação exige toda uma formalidade, mas isso aqui não caiu na prova, não. Aqui a especificação do órgão abaixo do conselho, que é a diretoria, que pelo menos um membro, podendo ter mais membros, né, são os diretores. Eles não precisam ser acionistas e eles são eleitos pelo conselho para assumir o cargo. Mandato também de 3 anos, também com reeleição. São os diretores que representam a companhia perante terceiro. Eles assinam contratos e documentos em nome da empresa. Fizemos até um exercício disso, né? E aqui passamos a ver o último órgão tratado na lei das SA, que é o Conselho Fiscal. O nome já diz, né? Fiscalização
do que está acontecendo na empresa, supervisiona, analisa, compra, venda, contratação, contratos. Agora, interessante que é obrigatório, porém não de modo permanente. Só precisa atuar se algum acionista quiser, se for solicitado. Então, assim, ele é instaurado, é nomeado quem vai ficar nesse órgão, até três pessoas também, até 5, com seus suplentes, mas efetivamente atuar, fiscalizar, aí vai depender do que o estatuto dispuser ou se houver requerimento de um grupo de sócios. Aqui um aprofundamento sobre ainda esses membros do Conselho Fiscal. Tem que ser pessoas naturais, né? Não pode ser uma empresa, tem que ser residente aqui no país e nível universitário. Aqui passamos a tratar de um tema que tem uma questão na prova, que é o direito dos acionistas. Aí coloquei uma citação do autor Gladstone Mahmed, inclusive o livro tem na nossa biblioteca virtual, o melhor livro para vocês acompanharem essa disciplina. E ele traz uma definição, eu capturei um trecho lá que ele fala que o acionista não é só um investidor, porque ele vira um coproprietário, passando a ter direito patrimonial e instrumental, possui natureza de expressão econômica, direito de receber dividendo, e por aí vai. Também tendo direito à presença de voz e voto nas assembleias gerais. E aqui especificamente o que diz a lei, que fala que o sócio pode participar dos lucros da empresa, participar do acervo da empresa, né, o líquido, aquilo que eu falei, patrimônio líquido, o quanto que a empresa tem de valor em caso de liquidação, né, caso a empresa encerre suas atividades, o sócio vai ter direito a... Tudo vai ser vendido que a empresa deixou e o que for vendido, o dinheiro vai dividir entre os sócios na liquidação. O sócio também tem direito de fiscalizar, tem direito na preferência de novas ações, debêntures, tem direito a comprar em prioridade com relação a quem é de fora da empresa, e tem o direito de recesso, que é o direito de sair da empresa, né, vender a sua parte. Aqui o exercício de fixação que eu mencionei agora há pouco, né, que trata da representação da companhia. A gente viu que ela é privativa dos diretores da empresa, né, da letra C. Aqui também uma questão que a gente estudou em sala, né, que buscar qual é a incorreta. A letra A diz que o Conselho de Administração é um órgão de deliberação colegiada, correto. Diz na letra B que as companhias abertas contarão necessariamente com o Conselho de Administração, é verdade. A letra C diz que a representação da sociedade anônima compete aos membros do Conselho de Administração. Aí não, né? Vimos na questão anterior, que é da diretoria. E a letra D diz que as atribuições e os poderes conferidos por lei aos órgãos de administração não podem ser outorgados a outros. É verdade. Um fiscaliza, o outro toma as decisões principais, né? Os órgãos que a gente está vindo aí não podem ser modificados. E o nosso último tema sobre sociedade anônima foram esses aí, acionistas, quais os tipos de acionistas, o controlador, os tipos de controle, e um tema muito importante para a gente finalizar, que vai ser a proteção dos acionistas minoritários. E aí a gente vai encerrar nosso estudo de sociedade anônima, e nós estudamos também, num dia de aula lá na faculdade, estudamos sobre a sociedade anônima do futebol, né, a SAF, que é um tema muito mais interessante, né, na prática de estudar. A gente teve a presença de um ex-aluno no oitavo, de um aluno do nono período, né, o Jefferson, que o TCC dele é sobre esse tema. Então ele conversou muito com isso sobre a gente. Então a gente vai falar mais à frente ali e vamos encerrar o nosso estudo. Os acionistas da SA têm alguns direitos e deveres. Isso começa a partir do artigo 106, que traz o seu primeiro dever, que é integralizar o preço das ações que ele subscreveu, que ele se comprometeu a comprar.
Então, a responsabilidade do sócio, né, do acionista, é apenas pela integralização do valor de emissão da sua própria ação. Ele não está responsável por nada mais. Ele tem a responsabilidade ilimitada e ela é a responsabilidade que ele tem a pagar o valor que ele se comprometeu por aquelas ações. Assim como na sociedade limitada, se esse sócio não paga as suas ações, não cumpre o que subscreveu, ele é chamado de remisso. E aí ele vai ter uma consequência, que é responder por juros, né, pelo atraso. E a lei fala que é não superior a 10% do valor. E a SA vai poder também optar por executar o acionista remisso, que é vender as suas ações na bolsa. Acionista controlador, artigo 116, 117. Controlador é aquele que tem a maioria, portanto, o controle da empresa, das decisões da empresa. Se ele tem a maioria, 51% do poder de voto, ele que decide. E aí ele tem esse nome, controlador. Pode ser uma pessoa física ou jurídica que tem a maioria das ações ou também por meio de acordo entre os outros acionistas. Veja, eu não tenho 51% das ações, 50% mais um, mas eu vou me unir a outros sócios e aí nós seremos os acionistas controladores. Assim, a doutrina consegue distinguir tipos de controle. Controle majoritário, quando um acionista ou um grupo de acionistas possui a maioria das ações com direito a voto. Esse controle pode ser por um único acionista que tem mais de 50% ou juntando numa aliança com outros acionistas, como a gente falou no slide anterior. Controle minoritário ocorre em situações de muita dispersão de ações. Cada um tem 1% das ações. E aí, às vezes um pequenininho que tem 1,2% das ações já consegue ser o controlador minoritário, porque todo mundo tem 1% e ele tem 1,1%. Ele já é maior, ele já é controlador não pela maioridade, mas porque há uma grande dispersão das ações. Esses dois tipos aqui são menos comuns de cobrar em prova: controle administrativo, controle raro, geralmente com empresas de capital aberto com forte participação pública, no qual o capital é muito diluído e o controle vai ser exercido por um grupo de administradores eleitos pela Assembleia Geral. E a letra D, controle por meio de voto plural. É permitido na nossa legislação que ações confiram votos múltiplos. Por exemplo, 10 votos por uma ação. Então, você tem, às vezes, acionista que pode controlar a empresa com uma participação relativamente baixa, mas ele tem um voto plural. Então, eu tenho uma ação que tem 10 votos, eu ganho de que tem 9 ações com um voto. Então, você tem essa coisa também. Acontece no mercado, mas é mais difícil a gente acompanhar, né, como é feita essa votação aí, nessas ações desse modelo. Passamos aqui a tratar agora da proteção dos acionistas minoritários da empresa, um tema muito relevante para a nossa prova. E começamos falando da proteção chamada de tag-along, ou venda conjunta, que significa que quando o bloco controlador da empresa vai vender a sua participação para terceiros, o bloco minoritário, que não tomou essa decisão de venda, ele vai ter direito a que as suas ações também sejam compradas nessa negociação. O minoritário vai ter direito de sair da empresa, assim como o bloco maioritário, que tomou essa decisão. Então, eles não vão ficar para trás. O bloco majoritário vai vender a empresa, o controle, e os minoritários iam ficar para trás, sem poder de escolha, sem saber quem ia vir administrar. Então, a tag-along diz que os sócios minoritários vão ter direito que suas ações sejam adquiridas nessa negociação.
Então, deem uma lida com calma nesses slides aí, para que vocês possam saber explicar isso. Outra proteção trazida na lei é o direito de preferência, né, que os acionistas minoritários têm direito de comprar as novas ações, para que eles mantenham sua participação no capital, assim como lá na limitada também, né, sempre que for surgir novas ações, ou lá no caso da limitada, novas cotas sociais, os sócios atuais têm direito a participar tem preferência de compra. E uma outra proteção dos sócios minoritários, aí bem diferente, é a questão no conselho fiscal, a participação obrigatória no conselho fiscal, ou seja, os minoritários que representem pelo menos 10% do capital social vão poder eleger separadamente um membro do conselho, garantindo participação deles na fiscalização. Porque você imagine, quem elege o conselho é quem tem maioria de voto na empresa. Eles vão eleger 3 conselheiros que são do seu interesse e não dos sócios minoritários que perderam na votação. Então a lei diz que os sócios minoritários que se unirem e tiverem um potencial de 10% dos votos da empresa já tem direito a uma vaga no conselho fiscal. Um dos 3 vai ter que ser eleito por essa minoria. Por fim, falamos da dissolução da sociedade, né? Que ela pode se dissolver por pleno direito, né? Ela vai acabar porque o prazo dela já acabou, o estatuto falava que era para uma atividade específica e a atividade acabou, né? Por exemplo, a mineração. Mineramos tudo, acabou o material, acabou a empresa. E letra C, por deliberação, os sócios não querem mais. Ou ficando, letra D diz que ficando apenas um acionista por 2 anos. Um acionista sozinho não pode, tem que ter 2. Já falamos disso. Então, se no mínimo 2 não for constituído até 1 ano, a empresa vai ter que ser dissolvida, se não entrar outro. Ou, a última, faltar autorização. A empresa tinha uma autorização para atuar, mas depois perdeu. Uma empresa também pode acabar por questões judiciais, quando um juiz anula sua constituição, quando for comprovado na justiça que ela não atinge o seu fim, em ação proposta por 5% pelo menos dos sócios que representam esse capital social, e em caso de falência também ela vai se dissolver. Vocês vão estar com essa lei em mãos, não se preocupem em decorar. E ali o terceiro caso é também faltou autorização de autoridade pública. E aqui uma explicação do que é a liquidação, né? Liquidação significa venda dos ativos e repartição para os sócios. Eles vão receber o que a empresa valia, se tiver. Se for só dívida, não vai receber nada. Com muito ânimo, passamos para a nossa última matéria da prova, que foi a Sociedade Anônima do Futebol. É uma lei muito mais recente, que criou uma nova figura jurídica societária no Brasil, inspirada na sociedade anônima que a gente estava estudando. Então a gente vai ver esse conteúdo aí. Claro que a gente vai ver o que vai ser cobrado na prova é bem superficial em relação a essa empresa, porque é até uma coisa muito nova. A gente conversou com o aluno Jefferson, é uma coisa que está muito mudando, né, na prática. Ainda não dá para a gente afirmar se é um sucesso ou é um fracasso essa lei, mas interessante que vocês saibam falar sobre o que a gente vai ver agora. O ponto de partida, né, o contexto da criação dessa lei é o fato de que o futebol é um fenômeno global com uma ligação econômica muito forte, cultural, em diversos países. Então, o esporte futebol é uma indústria bilionária, né, que mexe com entretenimento, marketing, mídia, negócios, contratos diversos, clubes, ligas, jogadores e muito dinheiro. E toda essa potência econômica, patrocínio, ingresso, transmissão, tudo isso faz com que os clubes de futebol, né, historicamente, venham crescendo
estruturas, necessitando de melhor gerenciamento. Só que esse formato histórico dos clubes, geralmente em associações, é um formato não muito funcional para atuar no mercado, para que se ganhe dinheiro, porque a associação ela é sem fim lucrativo. Então, os clubes de futebol no Brasil, historicamente, são formados por associações sem fins lucrativos, o que prejudica a atração de recursos de investidores. Esse slide aqui, muito importante, deixa claro isso, que os clubes brasileiros, na maioria, são associações civis, com contratos sociais, pessoas jurídicas sem fins lucrativos que não têm atividade empresarial no seu foco. Porém, a Sociedade Anônima do Futebol, que surge para resolver esse problema, é uma sociedade com estatuto social, com registro na junta comercial, com toda uma possibilidade de investidores, de fiscalização, de governança, muito melhor do que uma associação, do que um clube normal. E também uma outra vantagem é a questão da falência e recuperação judicial. Um clube em dificuldade atualmente, ele não tem como se socorrer da lei de falência. Ele vai logo para o regime da insolvência, que vende tudo que tem e o que não der para pagar, os devedores acaba todo mundo sem receber e fica todo mundo a ver navios. E também não tem como o clube se recuperar. A lei da recuperação judicial permite que as dívidas sejam suspensas por um período e aí o clube tem chance de se recuperar. Com esse formato da Sociedade Anônima do Futebol, tem essas vantagens. A grande questão que tem sido cobrada em provas sobre a SAF é saber que ela é uma sociedade anônima com objetivo específico, o objeto social da prática do futebol, e tem que ser futebol masculino e feminino em competição profissional. Então, o clube, para virar uma SAF, tem que disputar campeonatos profissionais, tanto com um time feminino e um time masculino. Então, é uma lei que veio trazer uma igualdade aí de gênero. Aqui a lei traz um rol que vocês vão poder consultar, das atividades dessa empresa, essa específica sociedade anônima do futebol. Desenvolver a prática do futebol, mas também ganhar dinheiro de outras formas, negociando atletas, direito de imagem, veio profissionalizar aí economicamente o futebol, essa lei. Inclusive aqui podendo fazer negociação de imóveis, ativos imobiliários. Pode ser um clube, pode ser quase que uma empresa de imóveis. A lei das SAs que a gente viu não obriga o conselho de administração e de fiscalização quando a sociedade é fechada. Aqui, a Sociedade Anônima do Futebol, que tem o objetivo de promover uma governança boa no mercado de futebol, transparência para atrair investimentos, ela obriga que essas SAFs tenham conselho de administração e conselho fiscal. E traz também um rol de impedimento para a composição dos cargos administrativos. Atenção no próximo slide. Diz o artigo 5º, parágrafo 1º da lei da SAF que não pode integrar o conselho de administração ou o conselho fiscal ou até mesmo a diretoria quem é atleta do clube, quem é treinador do clube ou árbitro de futebol. Essas pessoas não podem atuar na administração porque elas vão interferir, elas fazem parte da estrutura da empresa, então elas vão votar em seu favor, então não pode. E o árbitro de futebol também, ele não pode ter interesse na empresa porque depois ele vai apitar em favor da empresa. Então esses são os impedimentos para ser integrante dos órgãos da SAF. E assim nós encerramos a nossa revisão aí com 1 hora praticamente cravada. Fico à disposição quem quiser tirar alguma dúvida, pode mandar mensagem para o AVA.
Fica com essa bibliografia aí, são excelentes livros, e até o próximo semestre. Um abraço a todos.